Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso de número 20. Compartilhe a Bíblia com alguém que está perto de você e não tem a Bíblia. E diz assim a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar, mesmo assentado, curve a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nesta noite, especial quando nós temos aqui uma mesa preparada, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que possamos nesta noite nos apropriar da Tua palavra. Ó Deus, que possamos nesta noite tomar consciência do que somos, do que temos, ó Deus, e o que nós esperamos. Que a Tua palavra fale ao nosso coração nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre, digam amém. A graça de Deus estampada na cruz é o tema da mensagem que nós vamos ministrar nesta noite. A graça de Deus estampada na cruz. Meus amados irmãos, graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu deixe de fazer para Deus me amar menos. Quero dizer com isso que o amor de Deus pela tua vida, ele nunca poderá ser aumentado. E ele nunca poderá ser diminuído. Apesar de tudo quanto você venha fazer, querendo que a graça dele aumente sobre a tua vida, ou não querendo que a graça dele diminua sobre a tua vida. Nós lemos aqui que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que quanto mais pecado, mais da graça de Deus é derramada. Quanto mais pecado, mais graça de Deus é derramada sobre nossa vida. E essa teoria, ela vai ao contrário do que muitos pensam, do que muitos acham, só que ela não pode nos levar. E eu quero falar um pouquinho disso depois. Ela não pode nos levar ao erro, ao pecado, para que possamos nos apropriar mais da graça de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo aqui, ele não está incentivando ao pecado, para termos mais da graça de Deus. Então essa teoria de que Deus ama mais os bonzinhos, amados, isto não é verdade. Deus, ele não ama mais os bonzinhos. Deus não ama mais aqueles que o servem, aqueles que dão sua vida no ministério por ele. E Deus também, ele não deixa de amar aquele que não faz nada. Deus não deixa de amar aquele que vive pecando, querido. Este verso, ele declara que onde tinha mais pecado, Deus derramou mais de sua graça. A graça de Deus, eu quero para você entender, é como um detergente em pó, capaz de limpar pessoas muito sujas, capaz de purificar pessoas, capaz de lavar o pecado das pessoas. E com isso nós chegamos à conclusão que Deus é um Deus gracioso com relação a nós. Deus, ele vive derramando da sua graça sobre nós. Independente do que somos, independente do que fazemos, Deus, ele sempre está derramando da sua graça sobre nós. A questão é nós nos apropriarmos. A questão é nós tomarmos posse pela fé da graça de Deus. Ainda que você consagre totalmente sua vida a Deus, por causa disso você não seria mais amado por Ele. Deus já o ama com o máximo de amor que Ele tem por você.
Ah, eu quero mais do amor de Deus. Isto é um erro nós pensarmos assim. Eu vou fazer isso para mim ter mais do amor de Deus, para mim ter mais da graça de Deus. Deus, Ele já ama você com todo o limite de amor que Ele tem para amar o mundo e as pessoas. Isto, aos nossos olhos, é maravilhoso demais, mas nós não entendemos, porque nós ficamos a questionar como é que Deus pode amar o pecador, como é que Deus pode amar aquele que mata, como é que Deus pode amar aquele que estupra da mesma forma que Ele ama o missionário que dá vida, que sofre no campo, que passa muitas vezes fome. Como é que pode, amados? Nós não entendemos Deus muitas vezes. Nós não compreendemos o amor de Deus. E a igreja precisa entender do amor. A igreja precisa entender, compreender a graça de Deus. Porque quando nós compreendemos o amor, quando nós entendemos da graça de Deus, nós vamos parar de ficar nos acusando uns aos outros. Ele não merece, ele não faz por merecer o amor de Deus, ele é isso, ele é aquilo. Deus, Ele ama-nos independente daquilo que somos e daquilo que nós fazemos. Ainda que você cometa o maior dos pecados, isto não fará com que Ele ame menos você. Eu quero dizer mais uma vez que não há nada capaz de alterar o amor de Deus por você, querido. Olha, eu vou fazer isso, eu estou cheio do amor de Deus na minha vida. Eu vou fazer isso, eu quero ver se esse Deus deixa de me amar. Ele vai continuar te amando, mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma intensidade que Ele amou você quando você o aceitou como Salvador. Muitos precisam conhecer o conceito da graça. E é a graça de Deus, e não o nosso comportamento, que nos qualifica, que nos faz sermos alguma coisa. Graça é Deus dando de tudo para quem não merece nada. Quantas vezes você disse, mas aquele camarada, ele não merece, porque ele é isso, ele é aquilo. Mas Deus, mesmo você achando que ele não merece nada, o Senhor está derramando da graça dele sobre a vida da pessoa. Eu quero que você entenda, querido, a graça não é sua, a graça é de Deus. E se é de Deus, Ele dá a graça dele para quem Ele quer. Ele faz da graça dele o que Ele quer. E Ele determinou, desde a fundação do mundo, derramar da sua graça, independente de quem seja, do que faça o homem. O que não pode ocorrer conosco é o que aconteceu, e Paulo explica isso aqui, é o que aconteceu com os romanos, que não entendiam a graça de Deus, que entendiam mal a graça de Deus. E nós não podemos ser como os romanos. Os romanos pensavam assim, já que onde tem pecado, superabunda a graça de Deus, então vamos pecar a revelia para termos mais da graça de Deus, pelo amor de Deus. Paulo não estava incentivando o pecado. Da mesma forma, eu também não estou aqui com essa intenção de incentivar você a pecar, de levar você a pecar mais, para adquirir mais da graça de Deus. O que a Bíblia diz aqui através de Paulo é que se porventura tropeçarmos, isso não vai alterar o amor de Deus por nós. O amor dele continua da mesma forma. E a cruz é a melhor expressão da graça de Deus. Nós já estávamos condenados, na verdade, e todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus estão condenados, mas Jesus veio, Ele foi à cruz e nos deu mais do que nós merecíamos. Isto é chamado o quê? Isto é chamado de graça de Deus. No dia em que Adão pecou, Deus, Ele deparou-se com um grande dilema, que estava nele mesmo. Sendo Ele justo, Ele ouvia sua própria justiça dizendo, o homem tem que morrer, o homem errou, o homem pecou, o homem tem que ser condenado, o homem precisa morrer. Mas do outro lado, Ele sendo gracioso, Ele sendo amoroso, Ele queria salvar o homem. Ele queria dar vida para o homem, Ele queria dar libertação para o homem. Então um dia, o que aconteceu? Lá na cruz do Calvário, a graça e a justiça de Deus se encontraram lá. E lá na cruz, elas se abraçaram. E Deus então
deu o perdão para nós todos. Deus nos libertou verdadeiramente do pecado. Deus nos deu lá na cruz do Calvário a vida eterna. Então Deus, através daquele ato, não é? Ele, com a morte de Jesus, Deus, ele satisfez a sua justiça, sem negar o seu amor por nós. Por isso, a cruz, ela significa para nós o maior derramamento da graça de Deus para o homem. Nós precisamos entender, querido, amar o acontecimento da cruz do Calvário. Nós precisamos entender o que aconteceu no Calvário, a graça que foi derramada por nós. Quando nós conhecemos a graça de Deus, nós não fazemos as coisas apenas para agradar a Deus. O que acontece é que está cheio de pessoas que fazem as coisas, que servem a Deus, que vêm à igreja pensando em agradar a Deus, para ter mais da sua graça, para ter mais do seu amor. Isto é ilusão. Deus não olha desta forma para você. Não é porque você não falta ao culto, não é porque você o serve, que Ele derrama mais, que Ele te ama mais. Não, Ele já fez isso na cruz do Calvário. Ele já derramou na cruz do Calvário todo o seu amor. Superabundou na cruz do Calvário a glória de Deus sobre nossas vidas. A graça de Deus sobre a nossa vida. Então, querido, a graça, ela não é humana, ela é sobrenatural, ela veio do céu. Jesus, ele é a encarnação da graça e do amor de Deus para todos nós, independente de sexo, independente de raça, independente de cor, independente de qualquer coisa. A graça, ela foi derramada na cruz do Calvário por nós. E eu quero que você, para me exemplificar melhor para você da graça de Deus, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Em Lucas, no capítulo 15, nós encontramos verdadeiramente o que é a graça de Deus. Nós vamos encontrar no capítulo 15 a parábola das 100 ovelhas. Nela, nós vemos que a graça, ela altera a lógica do bom senso. Na parábola das 100 ovelhas, a lógica, ela é deixada de lado. A lógica não importa quando nós temos a graça de Deus, porque nós encontramos e vemos aqui que haviam 100 ovelhas. 100 ovelhas num aprisco, mas uma delas se perdeu. E o que é que aquele pastor fez? Aquele pastor deixou 99 ovelhas naquele aprisco e ele saiu pelas campinas a procurar a ovelha perdida. Quem é que em sã consciência deixaria 99 ovelhas ali correndo risco no deserto para procurar apenas uma ovelha perdida? Quem é que em sã consciência faria isso? Largar 99, correndo risco, para que o lobo pudesse atacar, para que alguém pudesse roubar, e sai à procura de uma ovelha. Nenhum homem faria isso. Mas aqui nós encontramos então uma partícula da graça de Deus. Para Deus, entenda isso, enquanto tiver uma pessoa perdida, Ele estará buscando até encontrar esta pessoa perdida. Deus, Ele não desiste de você. Os homens podem desistir, os pastores podem desistir de você, mas Deus, Ele não desiste de você. Ele deixa lá as suas 99 e Ele sai a procurar aquela ovelha desgarrada, a ovelha rebelde. Ele vai buscá-la, porque Ele continua amando a ovelha perdida, Ele continua amando a ovelha desgarrada, desobediente, na mesma proporção com que Ele ama aquelas que lhe obedecem. O que é isso, pastor? É a graça de Deus. Independente do que nós somos, independente daquilo que nós fazemos e daquilo que nós temos. Muitos ainda até hoje não entendem a parábola do filho pródigo,
que está aqui no mesmo capítulo 15. No capítulo 15 nós encontramos aqui, eu entendo, que uma explicação sobre a graça de Deus, sobre nossa vida. Nós encontramos no capítulo 15, no verso 11, a história do filho pródigo aqui. Muitos não entendem e acham que essa narrativa está aqui para ilustrar aonde o filho pródigo parece ser o mais importante da história. E não é, o filho pródigo, ele não é o mais importante da história. A intenção aqui de Deus não é falar dos filhos ou do filho pródigo. A grande questão é entender e conhecer o coração do Pai. Quantos que ainda estão dentro da igreja, frequentam há tanto tempo uma igreja e não conhecem o coração de Deus? Não sabem da graça de Deus, não sabem do amor de Deus, por isso não têm uma vida cristã regular, por isso vivem altos e baixos, caiu, peca, já se entrega, já não sou mais digno, não sou merecedor da graça de Deus. Querido, não é isso que nos fala esta parábola do filho pródigo. Não é isso que nós entendemos. A questão aqui nessa parábola é nós entendemos o coração de Deus. Nós conhecemos o coração de Deus. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Pai. Precisamos tomar posse da graça do nosso Pai. Vemos aqui que quando o filho pródigo voltou, ele mesmo esperava ser disciplinado pelo pai. E ele, quando vinha pelo caminho, ele já vinha pensando como se defender da disciplina, da justiça do seu pai. No entanto, o que ele encontrou? A parábola nos mostra que ele encontrou o pai de braços abertos para recebê-lo. Ele encontrou o pai com uma festa preparada para ele, queridos. Quem é que tomaria uma atitude como essa? Nenhum humano é capaz de fazer isso. Mas aqui ele está mostrando o coração que tem Deus. Por mais que nós venhamos errar, por mais que nós venhamos a falhar, Deus, ele sempre estará com os braços abertos, esperando a nossa volta. Porque a graça dele não é medida pelos nossos erros. A graça dele já foi derramada, superabundante, lá na cruz do Calvário. Eu quero contar aqui para você a história de uma moça americana, e é uma história verídica, que ela vivia desgarrada, e por isso ela vivia sendo disciplinada pelo pai. O pai vivia disciplinando, ela vivia em constante disciplina. Até que um dia, ela se cansou de ser tão disciplinada pelo pai, e ela deixou a casa do pai, foi embora, caiu na prostituição, errou, cometeu os maiores pecados que você possa imaginar. E aquele pai, ele era cristão, e isso tem acontecido com muitos pais que são cristãos, e ele foi procurado pelo pastor da igreja, e o pastor falou, mas como que acontece isso? E ele explicou, contou toda a história, como ele era. E o pai falou para ele, você já conhece a história do filho pródigo? Como é que você tem tratado a sua filha? O que levou a tua filha a tomar uma decisão como esta? Você precisa conhecer o coração de Deus, para que você possa, como pai, ter o coração como tem o coração de Deus. E aquele homem, ele foi tocado pela palavra de Deus, através daquele pastor. E passaram muitos anos, é uma história verídica. E aquela filha adoeceu na vida com que ela vivia. E ela pensou então, voltar para minha casa eu não posso, porque eu conheço o meu pai. Eu sei se eu voltar para minha casa, ele vai me matar. Ele não vai me aceitar dentro da minha casa. Então ela fez o seguinte, ela escreveu uma carta e mandou para o seu pai. Pai, mãe, família, estarei passando por essa cidade tal dia. Não tenho intenção de voltar para minha casa, porque eu sei os erros que eu cometi. Eu sei quanto que eu os entristeci, o quanto que eu falhei com vocês. Mas eu vou estar passando por aí. Se vocês quiserem me ver, vão até a rodoviária, porque eu vou passar por lá e vou continuar com a minha viagem. E aquela moça marcou a viagem, chegou o grande dia.
Qual foi a surpresa daquela moça? Quando ela vai chegando perto daquela rodoviária e ela vê uma multidão de pessoas esperando por ela lá. E ela viu faixas, seja bem-vinda, que bom que você voltou, e é isso e aquilo. E quando ela desceu daquele ônibus, ela encontrou o pai e a mãe de braços abertos. Minha filha, que bom que você voltou. Como é agradável ter a sua presença de volta. Meus queridos irmãos, Deus, Ele age desta forma conosco. Muitos de nós ficamos aí pensando, mas fulano de tal saiu da igreja, fulano de tal abandonou, está aprontando, está fazendo isso, vamos tomar essa providência, vamos fazer isso ou aquilo. Mas a verdade é que Deus sempre acredita na volta daquele filho que foi. Deus sempre está esperando a volta daquele filho que foi. Deus aguarda com ansiedade a volta daquele filho que deixou o conforto da casa do pai, mas Deus acredita que ele volta. Eu queria que você soubesse nesta noite, Deus, ainda que você tome caminhos errados, Deus, Ele continua, Ele acredita, Ele crê que você poderá voltar um dia. Por que é que nós muitas vezes desistimos? Por que é que muitas vezes nós não aceitamos? Quando na verdade Deus, Ele não desiste de nós. Você vê o coração do homem? Como o coração do homem é incomparável ao coração de Deus. Como o amor do homem é incomparável ao amor de Deus. Deus sendo Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, muitas vezes não, Ele sabe que tem pessoas que jamais voltarão para os braços dEle. Ele sabe que jamais voltarão, mas Ele continua esperando aquele filho voltar. Que graça é essa, meu amado? Que amor é este? Somente na cruz do Calvário nós encontramos um amor como este. Amém, queridos? Por que é que muitas vezes nós tomamos a liberdade, uma liberdade que nós não deveríamos ter, de condenar alguém, de colocar alguém dentro do inferno, quando nem mesmo Deus coloca as pessoas dentro do inferno antes da hora? Nós temos mania de julgar antes da hora. Nós condenamos antes da hora. Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Deus sabe que até o último momento, mesmo Ele sabendo que aquela pessoa não vai se arrepender, mas Ele continua acreditando que aquela pessoa ainda vai se converter e ainda vai se arrepender. Como explicar isso? Eu não sei como explicar isso. Dá um nó na minha cabeça. Então eu prefiro usufruir da graça de Deus na minha vida. Da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Porque eu creio até o último momento que Deus é misericordioso para com todos, independente dos seus erros e das suas falhas. Amém? Como é que você tem agido? O que é que você tem feito? O que você pensa sobre isso? Da graça de Deus. Talvez você nunca precisou, ou você imagine que você nunca precisou da graça de Deus. Mas, querido, a maior graça de Deus já foi derramada na cruz do Calvário por você. Você não era merecedor do perdão, você merecia o inferno, você merecia a morte, mas Ele já derramou na cruz do Calvário o sangue precioso para lhe purificar. Nós não podemos, querido, nós não podemos enxergar somente justiça. Nós temos mania de enxergar somente justiça. Nós precisamos enxergar o amor também. O pai do filho pródigo, ele não via somente justiça, ele via o amor também. E a coisa mais gostosa, mais maravilhosa que possa existir é quando a justiça e o amor se encontram. Quando a justiça e o amor se encontram, ali acontece o perdão, ali acontece a salvação. Por que que nós não agimos assim? Por que que nós fazemos diferente? Nós precisamos ser graciosos. Precisamos entender que nós somos o filho pródigo. Nós não entendemos e nós achamos muitas vezes que nós somos bonzinhos demais. Nós achamos que nós somos certinhos demais. Nós achamos que nós somos a Bíblia andando por aí, querido.
Nós olhamos somente as nossas qualidades, mas nós não enxergamos os nossos defeitos. Nós vemos o defeito dos outros e não enxergamos os nossos. Assim eram os fariseus. Os fariseus viam o defeito dos outros, mas não olhavam os próprios defeitos. E Jesus chamava de raça hipócritas. Jesus ignorava-os porque eles viam somente os defeitos dos outros e o deles eles não enxergavam. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós falhamos em uma, outra, duas, três, um punhado de coisas nós falhamos. E nós achamos que nós somos a Bíblia andando. Nós não reconhecemos o nosso erro. Não reconhecemos naquilo que nós falhamos. Só os outros são errados. Eu sou certinho. Eu tenho um altar na igreja. Eu tenho um pedestal para mim na igreja. Porque eu sou o único santo daquela igreja. Quando é que nós vamos entender da graça de Deus? Quando é que nós vamos entender da misericórdia de Deus? Deus é justiça, mas também é misericórdia e graça para as nossas vidas. Deus é graça e misericórdia, mas também Ele é justiça. É isso que nós não podemos esquecer. Somos dependentes da graça, sim, mas não podemos esquecer da justiça de Deus. Não podemos esquecer da graça de Deus. O filho pródigo, ele alcançou a graça do pai, ele alcançou o perdão. O pai do filho pródigo estava cego, querido. O pai do filho pródigo ficou cego. Mas cego do quê? O pai do filho pródigo, ele ficou cego de amor. E o amor do pai foi maior que a sua própria justiça. É isso que nós temos que entender. Os pais de hoje, muitas vezes precisam ficar cegos, mas cego de amor pelos seus filhos, para não puni-los de certa forma, com que eles cresçam com raiva, que fujam de casa. Precisamos ter um equilíbrio entre a correção, entre a justiça. Temos que praticar a justiça, mas nunca esquecer do amor. Nós como pastores precisamos cuidar, precisamos zelar da santidade da igreja. Precisamos agir com justiça dentro da igreja, mas nós não podemos esquecer do amor. Muitas vezes o amor precisa superabundar dentro da igreja, entre nós irmãos. Muitas vezes a graça precisa superabundar sobre a igreja, sobre certas pessoas, que uns é mais fraquinho, outros são mais fortes. Os mais fortes têm que entender aqueles que são mais fracos. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Que aqueles que são mais fortes devem suportar aqueles que são mais fracos na fé. Ao invés de ficarmos acusando, falando, mandando para o inferno, temos que ser pacienciosos, temos que cuidar, temos que amar, temos que ajudar, temos que abraçar, temos que carregar no colo muitas vezes. Precisamos conduzir muitas vezes até o altar do Senhor, igreja. Deus fez isso com você. Deus perdoou você. Quando Jesus conta a história daquele homem que foi perdoado pelo seu Senhor, e aquele homem que foi perdoado, ele não perdoou o seu conservo. Olha o que Jesus disse para ele: homem mau, eu lhe perdoei de tantas coisas que você fez, e você não consegue perdoar aquele. Vou entregar você aos verdugos, vou entregar você aos demônios, porque você não consegue passar um pouco do amor, você não consegue passar um pouco do perdão com que eu derramei sobre a tua vida. Aquele homem, o pai do filho pródigo, dizia: vem logo meu filho, vem logo meu filho, você chegou a tempo, te esperei por muito tempo. Esse é o amor, essa é a graça de Deus. Deus não cansa de esperar ninguém, queridos. Deus sempre vai estar à espera. E nós precisamos entender que eu sirvo a Deus, não por medo de ir para o inferno, mas por causa do constrangimento da graça que Ele derramou sobre a minha vida. Precisamos chegar a esse ponto de não estarmos na igreja, não frequentarmos escola bíblica,
de não participarmos da Santa Ceia, por medo de ir para o inferno. Tem muitos que estão dentro da igreja, porque tem medo de ir para o inferno, e não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que seja desta forma. Deus quer que você o sirva, Deus quer que você participe, por constrangimento, a graça que Ele derramou por você na cruz do Calvário. A sua vida será diferente. Quando você participar de mocidade, participa de escola bíblica, participa de estudo, tem desejo de estar na casa de Deus, não porque o pastor vive pegando no teu pé, não porque você vem por obrigado, porque o teu pai faz ir para a igreja, mas quando você entender que você vem, porque a graça de Deus constrange você a estar aos pés do Senhor. É isso que Deus espera de você, igreja. Deus não cobra nada de você. Deus jamais vai cobrar de você. Você não vem, você não faz isso. Eu derramei o sangue na cruz por você. Deus jamais vai colocar isso na tua cara. Que Ele deu o Filho por você. Ele já fez. Ele já derramou da graça. Cabe a cada um de nós decidirmos se queremos ou não queremos a graça de Deus sobre a nossa vida. Se queremos ou não queremos o amor de Deus em nossas vidas. Ele já deu, já foi dado, querido. E é para todos, sem distinção de cor, de sexo, é para todos a graça de Deus. Basta nós tomarmos posse. E eu queria que você, nesta noite, se identificasse com a 100ª ovelha. Que você pensasse nesta noite que talvez você fosse a 100ª ovelha. Aonde o pastor amado deixou lá as 99 dentro de um aprisco, mas ele saiu à tua procura. Ele foi te buscar aonde você estava, desgarrado, todo machucado, ferido, cheio de espinho, todo sujo, mas ele lhe trouxe nos braços, ele lhe limpou, tirou os espinhos, curou suas feridas e quer colocar você dentro do aprisco novamente. Esse é o Deus que eu prego, que nós servimos. Eu queria que você nesta noite se identificasse como o filho pródigo. Que você se identificasse como aquele moço que desprezou a casa do pai. E muitos dizem, como é que pode deixar a igreja? Como é que pode deixar a casa do teu pai? Ele tinha tudo lá, tinha o bom, tinha o melhor quarto, tinha a melhor comida, tinha as melhores roupas, tinha de tudo. Como é que ele pode deixar a casa do pai? Quem sabe você se coloca no lugar daquele filho pródigo. Quem sabe você nunca viu o amor no seu pai. Mas nessa tua experiência, você possa retornar e sentir o amor. E ver um pai que você não sabia que tinha. Conhecer um pai que você não sabia que tinha. Um pai amoroso. Um pai que te espera, mesmo você perdendo toda a herança. Mesmo você passando a maior vergonha, eu queria que você pudesse se identificar. Você que acha que é tão santo, você que acha que é tão especial para Deus, querido, você que acha que é tão importante dentro da igreja, você que acha que é o melhor dentro da igreja, eu queria que você soubesse nesta noite, Deus ama você com a mesma intensidade, como Ele ama aquele bandido que acabou de estuprar alguém lá fora agora. O amor dele é o mesmo. Ele não ama mais você do que aquele que acabou de matar alguém lá fora agora, neste momento. O amor dele, ele é imutável em seu amor. Ele é imutável em sua graça. E não seja como Jonas, ficar oprimido, ficar triste porque Deus está dando oportunidades, porque Deus está perdoando, porque Deus está salvando, e achando que não são merecedores. Todos nós não somos merecedores de nada. Todos nós merecíamos a morte, mas Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário, demonstrando o maior valor da graça lá na cruz do Calvário, porque Ele nos amou desde o início, como diz a palavra de Deus. O amor de Deus deve estar derramado dentro do nosso coração. Nós não temos o amor de Deus derramado dentro do nosso coração. Eu queria que você entendesse que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou desde a fundação do mundo. E nós não conseguimos ter esse DNA de Deus na nossa vida.
com amor, com a graça. Nós ficamos esperando ver o primeiro cair, para nós acusarmos, para nós excluirmos, para nós apontarmos, está vendo? Para nós ocuparmos o lugar dele. Não é desta forma que a igreja deve ser conduzida. Eu queria que você sentisse-se como aquela moça que foi embora, esperando nunca mais alcançar o perdão do seu pai, que desistiu da sua casa de medo, da justiça do seu pai, porque ele é justiceiro, e porque ela não conhecia ainda o amor do pai. Eu queria que você se sentisse como ela. Quero dizer para você, querido, você é amado de Deus. Independente do que você fez, independente do que você aprontou, o amor de Deus, ele continua sobre a tua vida. A graça de Deus, ela continua sobre a tua vida. Deus te ama. Deus te ama. A graça dele está sobre ti. Independente do que você foi, sempre há uma oportunidade para você voltar à casa do Pai. Sempre é tempo para você voltar à casa do Pai. Você está respirando, você tem vida ainda. Você ainda pode tomar uma posição na sua vida. Você pode voltar. Você tem o direito de voltar. Não é pastor, não é diácono, não é presbítero que vai impedir a sua volta para a casa do Pai. Porque quem manda na casa do Pai, não é o irmão mais velho que fica emburrado, viu? O irmão mais velho do filho pródigo ficou emburrado, porque o pai o recebeu de volta, porque o pai preparou uma festa, porque o pai matou o bezerro cevado, porque o pai colocou um anel no dedo dele, porque o pai deu vestes novas, o irmão mais velho ficou emburrado. O irmão mais velho não conhecia o amor do pai. Tem muitos irmãos mais velhos aqui dentro da igreja que não conhecem o amor do pai. Tem muitos irmãos mais velhos aqui que ficam emburrados quando alguém recebe um abraço do pai porque está voltando a casa. Deus é o Deus de amor. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus da graça. E Ele não manda ninguém para o inferno antes da hora. A verdade é que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por livre e espontânea vontade. Porque elas desejam, porque elas querem ir para o inferno. Quero dizer para você que está nesta noite. Você nesta noite tem a oportunidade de voltar, de cear nesta mesa. Você tem a oportunidade de sentar. O Pai lhe chama nesta noite para sentar junto à mesa, para comer com Ele nesta noite. Você, querido, não sabe o teu amanhã. Talvez você possa dizer, amanhã, depois da manhã, eu volto para a casa do Pai. Eu não vou dizer para você que você está certo, porque eu não sei o que vai acontecer com a tua vida. Quem sabe não tem o amanhã para você. Quem sabe o teu amanhã já é hoje. A tua hora já é hoje. E Deus lhe convida. Volta, filho meu. Eu ainda te espero. Eu quero lhe dar um abraço. O Pai está dizendo para você nesta noite. Deus é perdão, Deus é amor, Deus é graça. E o exemplo maior da graça de Deus foi derramado aqui, na cruz do Calvário, quando Ele próprio mandou seu próprio Filho, e aqui Ele derramou sangue precioso por todos nós. Independente do teu crime, independente da tua bondade ou da tua maldade, o amor foi incomparável. O amor não foi derramado para um mais, para outro menos. Mas na mesma proporção, o sangue foi derramado por mim, por cada um de vocês que aí está. Deus te amou demais. Deus continua te amando. Deus continua lhe perdoando. Deus continua lhe chamando. Deus continua te esperando. E Ele vai continuar te esperando amanhã, depois da manhã, até o dia em que você tiver o último suspiro sobre essa terra. Não quero não quero que você pegue o caminho errado. Não quero que você tome o caminho dos romanos, então eu vou pecar. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja constrangido pela graça de Deus nesta noite.
imerecida graça, mas Ele deu da sua graça por nós. Amém? Amém, igreja? Que Deus possa nesta noite abençoar a tua vida. Que Deus possa nesta noite lhe conduzir a esta mesa, a trazer você de volta do lugar aonde você nunca deveria ter saído. Hoje é tempo, hoje há oportunidade para você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você que tem andado longe da casa do Pai, você que tem se distanciado, mas que nesta noite foi tocado pela graça de Deus. Eu quero que você, não quero envergonhar você nesta noite, mas aonde você está, eu quero que você tome consciência de tudo isso. Eu quero que você olhe para dentro de você. Talvez você é a 100ª ovelha. Talvez você é o filho pródigo que está aqui nesta noite. Preste atenção neste louvor. Aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto para ele: filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser. Cante pra ele: eu te amo tanto, 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 tanto.
Deus te ama tanto. Não aceite a acusação de ninguém. Não deixa ninguém te mandar para o inferno. Tem muitas pessoas se achando e condenando. Tem muitas pessoas mandando pessoas para o inferno. Deus não faz isso com você. Mesmo sem você compreender, Ele te ama tanto. Tanto, tanto e tanto. Você não entende o amor de Deus. Eu sei quantos estavam aqui já preparados, talvez com fantasias, para pular o carnaval, para se divertirem na noite. Mas você não vai fazer isso. Porque eu quero dizer que o amor de Deus constrange você. É o amor de Deus que vai impedir você de fazer isso. Ah, você não vai decepcionar Deus, não é verdade? Ele te ama tanto. Tanto, tanto, tanto. Ele quer ser seu Deus. Ele continua te amando. Ele quer você. Volta, filho, diz Ele. Vem para minha casa. Vem para os meus braços, diz o Senhor. Ah, querido, você não entende o amor de Deus. Os homens não entendem o amor de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, labashia macandalaia. Era macandalacheia. Chuli mecaia, rabacandalaia, tilabacandalaia. Filho, vem ser meu. Filho, eu te amo tanto. Oh, Espírito Santo de Deus, toca os corações nesta noite, Espírito Santo. Ó Deus, quantos estavam com o caminho traçado, Senhor. Ó Deus, quantos já estavam, Senhor, determinados, achando que não tem mais jeito. Estava tudo perdido. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Reconcilia teus filhos nesta noite. Traga-os de volta para o teu altar nesta noite. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O teu amor nos constrange, Pai. O teu amor nos toca. O teu amor toca a nossa justiça nesta noite, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não quero te constranger nesta noite, meu querido. Não quero expor você nesta noite. Nunca foi a vontade de Deus pedir para você levantar, pedir para você se expor, vindo à frente, declarando: eu sou o filho pródigo, eu sou a 100ª ovelha. Você aí no teu lugar pode dizer isso. Sem com tua boca, com teu coração confessar. O homem não precisa saber, o homem não precisa ouvir. Quem tem que ouvir é Deus. Quem tem que ouvir é Satanás, que você o abandonou. Quem tem que ouvir é Deus, que você quer voltar à casa do Pai, que você quer se reconciliar nesta noite. Diga isso para Deus.
rejeite o mundo nesta noite. Volte para a casa do Pai. Deixa Jesus te encontrar pelas montanhas. Faça como aquela moça, volte para a casa do Pai. Ele está te esperando de braços abertos. Deus te abraça nesta noite. Deus quer você nesta noite. Independente do que você fez, independente de onde você foi, Deus te quer. Deus te espera nesta noite. Aleluia. 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 Eu quero dizer para você nesta noite, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono que vai impedir você de pegar um pedacinho de pão nesta noite, de pegar o cálice nesta noite. Ninguém vai olhar para você nesta noite. Se você voltou para a casa do Pai, não importa onde você andou, não importa o que você fez, importa o teu coração, que tomou uma decisão de voltar para a casa do Pai nesta noite. Sente à mesa, coma, beba, compartilhe do amor e da graça de Deus que foi derramado na cruz do Calvário por você. Foi derramado na cruz um sangue precioso por você. Maior expressão da graça de Deus, o sangue derramado na cruz. Você que vai participar, coloque-se em pé neste momento. Você que se reconcilia com Deus nessa noite, coloque-se em pé. Coma e beba. É você e Deus. É você e Deus nesta noite. Podemos servir. Meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago. Poderes ou palavras, nada se comparar ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória,
amor a mim. Poderes ou palavra, nada se comparar ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Aleluia. Aleluia. Palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, partiu ele entre todos e disse: comei, é o meu corpo, é o meu corpo, comei dele. Obrigado, Senhor, por esse pedaço de pão, porque podemos partilhar este pão ainda hoje, porque podemos, ó Pai, ter comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado. Comemos o pão em nome de Jesus. Depois de haver comido o pão, ele pegou o cálice, mostrou aos seus discípulos e disse: é o meu sangue, que é derramado por vós. Tomai dele para a remissão dos vossos pecados. Obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado para perdão dos meus pecados. Eu me sinto perdoado nesta noite, Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Sangue para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Pai. Tomamos o cálice da remissão do pecado, em nome de Jesus. Glorifique o Pai, glorifique o Filho pela graça, pelo amor derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Somos livres do pecado, somos perdoados pelo sangue derramado na cruz do Calvário.
Olhe para mim. Que Deus vos abençoe. Que a graça de Deus recaia sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, de todos os seus. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. A graça foi derramada sobre a vida de vocês. Não temas. Deus é contigo. Deus vos abençoe. Vão em paz, que Deus guarde a vida de vocês.